Aí, gente. Veja se tá dando muito eco aí para vocês ou se tá bom. Para mim tá de boa. Tá de boa? Ah, então tá bom. Eu coloquei o meu tablet lá na cozinha para ele gravar a reunião, para não precisar gravar aqui no computador, para ver se fica mais tranquilo para a gente trabalhar hoje. Daí por isso que eu... Eu vi que tem 2 usuários, tem um ao vivo e outro aqui. É por isso. Daí eu coloquei ele gravando lá no meu tablet, só que se eu tranco a voz lá, ele não grava a voz, daí eu tive que deixar funcionando. Gente, boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa reunião dessa semana. Essa semana nós vamos fazer o tal do menu hambúrguer, que é aquele menuzinho que a gente encontra normalmente nos aplicativos e site mobile, que quando você clica ele abre, né, a ferramenta. Então nós vamos fazer ele hoje, tá bom? E para isso eu vou compartilhar aqui nossa tela, uma janela dessa vez, que agora eu estou trabalhando aqui. E eu tô achando que eu compartilhei a janela errada. Compartilhei mesmo. Bom, então, só aqueles recadinhos de começo de reunião, né? E aqui o que nós vamos trabalhar. Então, a gente trouxe essa imagem aqui para explicar um pouquinho da origem do menu hambúrguer, né? Então, ele faz uma referência ao hambúrguer da maneira que ele é lá nos Estados Unidos, que aqui no Brasil é cheio de coisa, né? Daí não fica assim alinhadinho, mas lá nos Estados Unidos ele normalmente é só queijo, carne e pão. Então, a referência dos 3 risquinhos de menu hambúrguer, ele vem disso, né? Então, aqui mostrando um hambúrguer, os 3 risquinhos da cor do hambúrguer, e aqui como a gente encontra esse ícone normalmente. E a nossa reunião hoje vai ser bem tranquila, assim. A gente vai rever um pouquinho o que era para a gente ter feito na reunião passada de atividade assíncrona, né? Vamos entender um pouquinho essa questão do menu hambúrguer, vamos construir o nosso menu hambúrguer e vamos customizar ele, tá? E se der tempo, a gente vai lá no finalzinho falar um pouquinho sobre o plano de ação. Nesse momento de construção do menu hambúrguer, vocês vão ver que a gente vai implementar poucos códigos. Né? O que a gente vai fazer é pouca coisa hoje, mas tem muitos conceitos que a gente vai abordar. Então, a gente vai trabalhar position, flexbox, enfim, uma série de coisas. Então, é uma reunião que ela é pouco densa de mão na massa, mas muito densa de conteúdo. Né? Então, talvez até nas outras turmas eu acabei não customizando com eles e deixei para a próxima reunião que era para ser só de plano de ação, daí a gente vai deixar para começar customizando para a próxima, tá bom? Mas vamos ver como que vai seguir aqui o de vocês. Bom, então aqui a gente vai começar com o nosso acolhimento. E nesse acolhimento, como a gente combinou na última reunião, a partir de agora vai ser sempre assim, né? A gente vai fazer um momento onde vocês vão contar um pouquinho de boas práticas que vocês fazem lá na sala de aula, coisas legais que vocês têm para contar. E aí eu já pergunto quem quer se habilitar para falar um pouquinho hoje. O professor William entrou, achei que ele estava se habilitando para falar. Boa noite, professor. Gente, essa proposta aqui das nossas histórias, a ideia é que vocês pensem um pouquinho a respeito do que vocês têm feito lá na sala de aula para superar os desafios, coisas legais que vocês fizeram, que vocês queiram compartilhar aqui. Então, eu abro para vocês contarem alguma coisa bacana lá. Quem quer contar alguma coisa?
Pode falar, Dayana. Eu vou contar, no caso, o que eu já vivenciei, né? Na minha prática, que eu já tive e tudo mais. Assim, a linguagem HTML e CSS, né? Que, no caso, não foi na trilha, mas ela é similar do pensamento computacional no ano passado. Eu acho que a maior dificuldade ali seria trabalhar de forma colaborativa. Então, assim, o que eu percebia? Que eu fiz uma atividade no último trimestre, o ano passado, onde os alunos tinham que criar um site de uma empresa da educação financeira. E daí, o que eles tinham que fazer? Colocar as informações que eles tinham colocado, né, na empresa deles, da educação financeira. E muitas vezes ali entrar nos acordos, as imagens, sempre acaba sobrando para um ou para outro. Então, assim, há uma dificuldade também em questão das ideias, né? Mas no final tudo dá certo e saem trabalhos maravilhosos. Eu falo que muitas vezes a gente quer fazer uma atividade interdisciplinar e tem um pouco de receio, principalmente na linguagem, né, do HTML e CSS, mas eu fiz e realmente dá certo. Eles conseguem, assim, depois da gente ficar ali, vamos assim, mediando, vamos por assim, eles conseguem fazer um bom trabalho. E é isso que motiva nós professores, né, a tentar um diferencial, a tentar uma forma ali para trabalhar de forma colaborativa entre os alunos, mesmo com pouco computador, porque o ano passado eu tinha apenas os netbooks, eu não tinha com os computadores que nós temos hoje, eu não tinha Chromebook, eu tinha os nets, e dessa forma, acho que eu não tinha nem 20 para trabalhar com 40 alunos dentro da sala. Mas é possível, porque nós, professores, nós fazemos dar certo, né? Bem essa palavra. Legal. Isso é bem bacana. Isso que a Dayana colocou, porque eu acabo vivenciando, né? Então, muitas vezes a gente não tem mesmo um computador para todo mundo. E aí é onde a gente tem que acabar trabalhando em equipe e realmente, culturalmente, eles não têm facilidade para isso, né? Eu aqui também, eu por enquanto só tenho os nets, os computadores novos vieram, eu fiquei cheia de esperança no começo do ano, mas o CRT não vem montar enquanto não tiver internet. Daí não tem internet, eles não vieram montar ainda. Parece que tá para chegar agora no último trimestre a fibra óptica, daí é para eles vir, acho que a minha vida vai melhorar um pouquinho. Mas por enquanto, né, a gente trabalha assim mesmo. E hoje mesmo, em pensamento computacional, eu também estava falando com eles a respeito disso, né? Porque às vezes só um quer ficar no computador, né? E daí eu faço uma rotação entre eles ficam meio bicudos. Mas eles acostumarem a mexer com isso. Legal. Mais alguém, gente? Quer compartilhar algo que tem feito lá na sala, que tem observado, que acha interessante contar aqui? Ô, Fran. Oi, prof. Não, é só uma coisa que aconteceu, inclusive eu gritei você, é que assim, eu fiquei bem animado com o Vercel, que eu tenho vivido um dia de cada vez, igual Alcoólatras Anônimos, sabe? Tenho vivido um dia de cada vez lá com a Matemática 2. E aí fiquei contente, alegre com o Vercel, falei, já tem uma aula para organizar a casa, fazer o Vercel, ver os códigos que todo mundo, até onde conseguiu programar. Não sei se é a palavra certa é essa. E aí o que aconteceu? Foram surgindo erros e mais erros. GitHub que não tinha login e senha, que não dava certo, e tentava recuperar e não dava. E aí um Vercel dava erro. Enfim, a gente prepara, fica feliz com a conquista de uma aula, mas chega lá, a gente vai percebendo que tem outras possibilidades que a gente descobre só estando lá mesmo, né? Mas sigamos. É isso mesmo, né? Até eu teve um dia que eu estava dando robótica e os computadores não conectavam no Arduino. Aquele problema do M-Block, Diana. E aí a minha diretora ali na minha escola, a sala é compartilhada assim com a direção, né? E eu tentei fazer atividade com Arduino e não conectava, e aí eu peguei e falei assim, tá bom, gente, então vamos fazer o seguinte, vamos pro Lab Roberta e vamos fazer atividade no Lab Roberta. Aí eu fiz a minha aula, terminei a minha aula, tudo. E daí ela olhou para mim e falou assim, Fran,
Eu olhando a sua aula hoje, eu fiquei pensando assim, e se fosse um professor que só dependesse do RCO para dar essa aula hoje? O que ele ia fazer? Né? E é isso mesmo. Então, às vezes, a nossa principal dificuldade é que é algo novo para nós. Então, quando acontece um imprevisto lá na sala de aula e de matemática, né, que nós estamos acostumados, o que a gente faz? A gente improvisa, a gente consegue improvisar. Agora, como isso tudo é muito novo para nós, a gente acaba sofrendo um pouco mais, né? Eu vejo que é uma coisa que a gente só vai conquistar com o tempo, mas é assim mesmo, é uma luta diária. Mais alguém, gente, quer contar? Pode falar, Gerson. Olá, boa noite a todos. Assim, né, eu vivencio uma experiência desde o ano passado, e algo que me chamou a atenção foi esse ano a criatividade deles para montar o esboço, né, o projeto, o protótipo da página, né, porque eu ainda vou começar agora o do Mobile First. Aí, para esse ano eu comecei fazendo eles entrar em contato no Canva com vários templates de empresas, templates de organização das páginas e das informações, porque muitas vezes eles não tinham a informação, e precisa ver que esse ano assim o potencial de criação deles deu um salto enorme, né? Tendo uma base para você sair só daquela sugestão do Alura, né? E aí eu fiquei bem contente, eu acho que é uma coisa que vale a pena destacar. Ai, muito legal, professor. Você sabe que eu fiz um curso esses dias atrás de designer e UX? Eu tenho me interessado por UX, principalmente, que é a experiência de usuário, porque eu pesquiso aprendizagem baseada na própria experiência, na experiência do aluno, né? Experiência de aprendizagem, que a gente chama. E depois que eu conheci o UX, eu vi assim que tem muita coisa do UX que é voltado para a experiência de usuário de computador, que dá para a gente aproveitar. Então, comecei a estudar essas coisas. E uma das coisas que o rapaz lá que dá o curso falou é isso, que a criatividade, ela não vem do nada, que a gente precisa de referências, né? E daí ele passou até uma série de sites que a gente pode ter referências. Então, isso que você fez é muito legal nesse sentido, porque aí eles passaram a ter referências, né? Para eles poderem criar. Muito bacana. Gente, acho que a partir da próxima semana eu vou combinar com vocês assim. Eu vou mandar mensagem para algum professor e aí eu vou deixar para vocês contarem. A gente já vem combinadinho aqui, porque daí dá tempo vocês pensarem com calma para contar. Tudo bem? Pode ser assim? Vocês não vão ficar bravos comigo se eu combinar com vocês desse jeito? Vai ser uma chamada de surpresa, tá? Quem aí estudou o Lemove para o concurso? Vai ser uma chamada de surpresa. Vou mandar, tipo assim, uma semana antes. Não vai ser tão de surpresa assim, mais ou menos. Uma semana antes para vocês irem. E aqui tem uma que veio de pensamento computacional, que é esse ePuzzle aqui, tá? Esse ePuzzle é uma ferramenta que você coloca um vídeo do YouTube lá e consegue colocar umas perguntinhas no meio, para que quando o estudante for assistir no vídeo, ele tenha que responder para garantir que ele está assistindo no mesmo vídeo, né? Então, essa daqui é uma sugestão de uma professora de pensamento computacional que eles trouxeram para cá. Você quer um vídeo que eu não vou passar para vocês. E agora, essa parte que nós vamos retomar as etapas que vocês desenvolveram até agora, né? Até chegar no momento assíncrono que foi na semana passada. Então, semana passada, a nossa reunião foi muito tumultuada por conta da minha internet, que estava terrível, né? Mas nessa semana eu acabei tendo que mandar um vídeo para vocês, mas essa semana, se Deus quiser, vai dar tudo certo, tá tudo tranquilo. Mas aí eu quero retomar esses conceitos com vocês na reunião, porque assim vocês podem perguntar, né, e ir fazendo. Eu vou abrir aqui para vocês como é para estar o nosso site até agora, tá? Então, até agora é para ele estar dessa forma. Então, é para ele estar com o cabeçalho construído, o menu hambúrguer aqui para o lado esquerdo, o logo também para o lado esquerdo, os dois juntos ali. E para o lado direito é para estar os três ícones ali.
Fran, não tá aparecendo. Tá no slide ainda. Ah, tá. Obrigada, Thiago. É que eu compartilhei só uma janela. Deixa eu Ô, Fran, qual é o aplicativo lá que você falou e já mudou, só para eu anotar? O slide tá lá e tem o link dele, tá? Mas esqueci o nome. É Edpuzzles. Edpuzzles, o nome. Mas lá no Classroom de vocês tem um slide a Maria Isabel mandou ali. Tem um slide, daí vocês conseguem até clicar no link, vocês têm esse aplicativo. E eu não sei se é por causa desse plano novo que o governo comprou do Google Education para nós, mas na semana passada, quando eu fui postar o vídeo para vocês, o Google Classroom perguntou se eu não queria fazer isso. Agora sim, vocês estão vendo, né? Estão vendo? Deixa eu ver se estão fazendo joinha. Sim. Então, aqui, gente, agora sim. Então, ficaria para o lado esquerdo ali, esses 2 elementos, e para o lado direito, esses 3 elementos juntos, tá? Para a gente chegar nesse ponto, eu vou entrar aqui no código e mostrar como que tem que estar o código para vocês. E vou mandar também para vocês, caso vocês não tenham conseguido, porque a gente vai continuar desse ponto, tá bom? As atividades assíncronas, elas vão ter essa característica. A gente vai... Eu vou sempre continuar da onde a gente fez. Então, tanto é que eu coloco como tarefa lá mais para vocês se organizarem. Vocês não precisam ficar se preocupando em mandar o link. É mais se preocupar e pensar que se vocês não implementarem, na próxima reunião a gente vai continuar daquele ponto, daí pode ser que vocês fiquem atrasados, tá bom? Então, era para ficar desse jeito. Esse flexbox de jogar um para um lado e para o outro que vocês iam fazer como em casa, né? E aqui a gente estava assim, a gente tinha uma pasta, né? O nosso repositório tinha uma pasta IMG com os ícones que a gente criou na semana passada, uma pasta Styles com o Reader, onde a gente colocou o CSS do cabeçário, o nosso index, que estava com o read padrão, com o reset e o Styles, e aqui, ó, essas divs que nós criamos na atividade assíncrona, tá? Então, na atividade assíncrona, aqui no index, a proposta era criar essas 2 divs aqui e colocar essa class container imagem para a gente poder estilizar as imagens, tá bom? Então, no index era isso que estava previsto na atividade. E aí, no style do reader, era para vocês atribuir o display flex no cabeçalho. E aí acontece assim, quando a gente usa o flex, né, o display flex ele é um pouquinho diferente dos outros display. Porque, por exemplo, o display inline block, a gente aplica no próprio elemento. Então, quando a gente aplicou aqui, ó, display inline block, eu apliquei a esse elemento que tem essa tag aqui, que era o span, certo? A essa class que tem esse elemento, que era o span. Então, ele está dizendo aqui, ó, elemento class cabeçalho, certo? E então, quando eu apliquei nele, eu apliquei no próprio elemento. O display flex não, a gente aplica no pai, em quem contém o elemento. Então, por exemplo, eu queria que quem pegasse isso aqui fosse as divs, essa div aqui e essa div aqui. Então, eu apliquei no pai delas, que é o cabeçalho, tá? Então, as divs são filhas diretas do cabeçalho, então o cabeçalho que vai receber o display flex. Porque aí, quando ele recebe o display flex, todos os filhos diretos dele recebem aquelas propriedades de alinhamento que nós fizemos aqui. Então, o justify content é uma propriedade de alinhamento na horizontal, né? Então, na horizontal, ele vai alinhar. Então, ele tem várias maneiras de se alinhar na horizontal. Então, ele pode se alinhar, por exemplo, todo mundo à esquerda, todo mundo à direita, todo mundo no meio, né? Então, tem várias propriedades que tá lá no slide, cada uma delas para vocês. Aqui, a gente queria que ficasse um para um canto e outro para o outro. Quem faz isso é o space between, que foi esse valor que nós colocamos aqui, tá? Então, foi isso que a gente fez aqui, a gente criou 2 div. A div, ela se comporta para amarrar os 2 elementos, né? Então, se eu colocasse o space between sem amarrar os elementos, ia ficar assim, o menu ia ficar aqui,
esse homem ia ficar aqui, e esses outros elementos iam ficar distribuídos igualmente pelo meio. Mas aí, o que eu fiz? Eu coloquei a div, ela amarrou esses 2 elementos e transformou ele em um só. E amarrou esses 3 elementos e transformou ele em um só também. E quando eu apliquei, eles se comportaram como se fosse uma coisa só. Um foi para um extremo e o outro foi para o outro extremo. Tá bom? Então, por isso que foi importante colocar as divs lá. E aí, a princípio, do jeito que só com o flex no cabeçalho, ainda os elementos dentro das divs, né? Aqui eles iam ficar amontoados, então não ia ter esse espaçamento aqui. Ia ficar o coraçãozinho, a bolsinha e o homenzinho aqui tudo amontoado, e o menu também, e o logo todo amontoado. Aí a gente aplicou o flex também no pai deles, que é o container, a div. Ó, a div tá com o nome container. Então a gente aplicou o flex nela. Por quê? Porque aí a gente pôde colocar um space between neles também. Então eles ficaram espaçados igualmente um ao outro. Mesmo depois que eles ficaram espaçados igualmente um ao outro, ainda ficou eles ficaram um pouquinho um em cima do outro. Daí a gente colocou um padding, que é um espaçamento interno em cada imagem. Né? Por isso que a gente colocou aquela class container imagem, para colocar um espaçamento em volta. Então esse pad é como se fosse uma borda invisível em volta dela, que não deixa ninguém chegar perto, tá bom? Então essa teria sido a implementação que a gente fez até agora. Então, para ele ficar com esse formato que está aqui. Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos só trabalhar com esse ícone aqui, ó, do menu hambúrguer, para quando a gente clicar nele, ele aparecer uma lista de elementos aqui embaixo. Em relação a essa tarefa de casa, eu quero que vocês compartilhem comigo como foi fazer, se vocês conseguiram fazer, se vocês não conseguiram por falta de tempo, se vocês não conseguiram porque tentaram e não conseguiram, se vocês conseguiram, mas foi muito difícil, ou se vocês conseguiram e foi muito fácil. Eu quero que vocês contem para mim como que foi essa experiência de realizar essa atividade assíncrona. Pode ser? Quem pode contar para mim como foi? Quem não conseguiu fazer por falta de tempo? Prof, eu posso contar. Então vai lá, Maria. Prof, eu vou até abrir a câmera também e vou falar. Eu não consegui nem abrir as coisas. Porque assim, ó, além do curso que eu estou fazendo com a prof, a gente teve outra formação aqui no núcleo, também nessa área, e que também exigiu uma série de atividades, e daí a formação era presencial, e daí tem mais as aulas, e daí a gente está essa semana com festa junina, ensaiando dança e ensaiando. Cada professor tem uma turma, e eu tenho a mesma escola, eu tenho 3 turmas que eu sou professora regente, tenho que fazer 3 apresentações. Eu não consegui nem olhar. E daí agora eu tinha que chegar às 18h10, cheguei às 18h23 ainda, meu Deus do céu! Porque é tudo muito corrido, né? Eu não consegui mesmo nem olhar por falta de tempo. Tá muito corrido. Tá muito além do que a gente está conseguindo fazer, sabe? São muitas coisas. Assim, não vou te dizer que eu não aprendi nessa semana. Eu aprendi muitas coisas, sabe? Assim, inclusive dessa nossa disciplina, assim, foi um passo grande que eu dei essa semana. Só que eu não consegui cumprir todos os meus compromissos, e esse foi um que eu não consegui fazer. Eu não consegui. Pessoal, até a minha colocação é muito assim, é exatamente para a gente colocar para os tutores quando a gente vai, porque eu conheço a demanda de vocês, né? E o meu medo e a questão, eu não quero atropelar o conteúdo. Por isso vocês viram que eu fiz uma retomada bem passo a passo do que estava acontecendo, pelo menos para vocês terem um conceito, tá? Eu mandei ali no chat o meu repositório para vocês copiarem o código por enquanto, tá bom? Mas aí para a próxima reunião, a gente já conversou com ele e vai ter essa atividade assíncrona, mas vão ser coisas mais enxutas, menos conteúdo em si, mas coisinhas um pouco mais básicas, tá bom? Então, na verdade, foi por isso que eu perguntei para vocês. Teve alguém que conseguiu fazer, mas teve dificuldade para fazer, fez e não funcionou direito, ou alguma coisa assim? Ô, Fran, posso fazer uma pergunta? Pode. Para quem Já não conseguiu. Tá, desculpa aí, até a professora, acho que falamos juntos. Para quem não conseguiu ter êxito na aula passada, eu particularmente penso que pela minha limitação, que eu sou extremamente analfabeto no assunto,
e a sequência travando e aquela dinâmica eu acabei... E limitação também para aprender, vamos dizer claramente. Você tem uma sugestão de qual caminho seguir, o que poderia ser feito? Você já viveu isso? Eu quero, melhorando a pergunta, você já fez o mesmo processo que você fez na aula passada com alguém? Você tem esse vídeo para a gente acompanhar? Ah, eu tenho, viu? Eu vou Eu não sei se é a realidade de outros, mas para mim a aula passada foi uma aula... por causa da travação, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou Pra mim disponibilizar lá também. no Classroom para vocês a gravação da turma da tarde, que foi uma que não deu problema de travar, que é a mesma reunião, tá? A mesma reunião. E aí eu mando para vocês terem o conceito, né? O conceito em si. Porque o código vocês podem copiar ali do meu, tá bom? Agora para a gente poder continuar. Eu até vou dar um tempinho para vocês fazerem isso. Vocês sabem como é? É só clicar no link, vai abrir o meu aí para vocês. Vocês copiem no de vocês. Pode ser? Vou dar um tempinho para vocês fazerem isso para a gente continuar do mesmo ponto. Todo mundo. Eu acho que eu até postei lá na atividade assíncrona. Foi isso mesmo, professor William, agora eu me lembrei. Na atividade assíncrona de vocês, eu já postei essa reunião da tarde, concluindo aquela parte, tá bom? Ah, tá. É que eu vi lá, quando eu vi o link, eu achei que era referente à nossa gravação. Não. Até a que está no mural mas a que está na atividade assíncrona é a da tarde que eu coloquei para vocês. Mas eu coloquei só de uma parte em diante, eu vou colocar inteiro, vou editar e vou colocar inteiro para vocês, que acho que daí vocês têm acesso a todo o conteúdo. Obrigado, Fran. Rose, pode falar. Então, você sabe que eu estava tentando, né? Então, assim, eu já te incomodei 2 vezes nessa semana. Primeiro para fazer a parte do vídeo lá, que daí não estava dando certo, não sei porquê, eu tive que excluir lá o header e fazer de novo, daí deu certo. E hoje também, mas assim, ó, hoje eu estava fazendo durante a aula à tarde no município, meus 5 alunos fazendo atividade e eu fazendo. Aí o que acontece? Eu não tinha tempo de digitar tudo, daí eu vi o que fazia, seguia a trilha e copiava, daí copiei o cedilha lá que você falou, né? Aí não deu certo. Aí eu fiquei, e agora? O que eu faço? Aí você me socorreu. Mas é assim, na verdade é que a gente precisa de tempo e atenção para fazer certinho e vendo, né? Mas a dificuldade mais é essa, é de concentrar, de ter bastante tempo para fazer. Porque tava lá o passo a passo, né? Daí dava para conseguir fazer. Mas é isso mesmo, é a questão do tempo, né? Que a gente faz corrido. Mas, tirando isso... Mas deu certo assim, no final. É bem assim mesmo. E no começo também é normal um pouquinho essa, como que diz, erro de síntese. É comum. No começo eu fazia mais, agora eu ainda faço, né? É normal, acho que todo mundo faz, mas no começo a gente faz mais mesmo, a gente acaba sofrendo um pouco mais com isso. Dayana, você vai... Pode falar. Quando eu peço ajuda, eu já tentei umas 20 vezes e não deu certo. Mas é assim mesmo. Pede alguém para ajudar a socorrer. E assim, eu já estou numa fase que eu já estou com o olhar clínico, eu já bato o olho e já estou vendo. A Dayana acho que era... eu ia só perguntar para você confirmar, são 4 arquivos, um de HTML e 3 de CSS, né? Isso, e 2 pastas e 4 arquivos. Eu acho que as pastas minhas não estão aqui não, vou olhar. Tá. Simone, pode falar? Professora, onde que eu consigo baixar aquelas imagens? Porque assim, eu tenho a pastinha da imagem, daí debaixo da pastinha da imagem está escrito âncora. Mas daí no seu ali tá as imagens, né? E daí tem o empréstimo, favoritos. Na última aula eu salvei todas, mas daí eu não estou sabendo onde pôr. Ah, tá. Você pode... você pode abrir tua pasta no computador aí, só arrastar para dentro, sabe? Igual a gente copia de uma para outra. Pode ser. Ou você abre a pasta, daí vai ter um lugarzinho no canto esquerdo para fazer o upload. Daí você consegue fazer o upload dela. Tá bom? Tá, profe. Oi. Olha aqui que eu acho que por consequência da aula passada, eu deixei até de criar arquivos. Tem arquivo que eu não tenho, Deixa eu ver. Então, deixa eu ensinar vocês a fazer uma coisa. Então, para a gente poder continuar... Eu mesmo faltou as pastas, por isso que eu perguntei. Então, eu vou ensinar vocês a fazer uma coisa. Eu não conseguia acompanhar a aula passada, eu não conseguia ver nada, sabe?
Então vamos fazer assim, todo mundo. Vamos mudar aqui. Vamos começar de hoje, então. Vocês vão fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou mandar esse link para vocês. Vocês estão vendo a minha tela aí, né? Sim. Só um pouquinho que eu vou voltar lá, que eu estou em outra. Isso. Agora estou. Eu mandei para vocês um link aí, que vocês vão chegar aqui nesse meu repositório, tá bom? Aí vocês vão vir aqui, ó. Eu vou ensinar uma coisa para vocês, mas é para fazer só para essa aula, viu? Não é para fazer nas outras, não. Nas outras é para vocês construírem o código. Vocês vão vir aqui, ó, e vão clicar em fazer um fork. Aí ele vai copiar para vocês o meu repositório inteiro, tá bom? Aqui eu não consigo. Ele fez como se eu fosse fazer para o meu colégio. Ele vai abrir aqui assim, e aí você vai criar um repositório igualzinho o meu lá no seu, para vocês poderem continuar. E daí a gente vai trabalhar nele a partir de agora. Tá, mas me explica de novo aonde que é, porque eu não vi. Tá. Mas Vocês vão aqui. Onde tem um garfinho? Onde tem um garfinho. É uma garfada mesmo, vocês vão dar no meu repositório. Tá, mas aí clica em cima. Isso. Aí ele vai abrir isso aqui. Tá, peraí, só um pouquinho. Pera lá, prof, deixa eu olhar. Mas daí, mas veio uma mensagem assim, não é possível criar mais bifurcações. Não? Não, diz assim... O meu diz Create Fork. Então, eu vou criar esse negócio aí. Ixi, o meu que tá bichado. Então. Não, é que você abriu o seu mesmo. Você tá falando comigo? Você clicou no meu link? Eu tô achando que você tá no seu. Tá, então espera só um pouquinho. Deixa eu voltar aqui na Meet, clicar aqui no teu link que tu botou no chat. Isso. Turma responsividade. Daí clica em cima, daí tem assistir e daí tem um garfinho ali. Clica em cima do garfo, é isso? Isso, clica em cima. Fork sua própria cópia. Tá. Isso. Ok, mas ele diz isso. E daí lá em cima tá dentro do teu, Freu Pastore, turma responsividade, criar uma nova bifurcação. E daí, logo embaixo, daí tem um azulzinho, turma, responsividade 1. Vou clicar em cima para ver o que dá. Clica para ver. Tá. Tá, deixa eu ver se apareceu essa página que tu falou. Ui, agora não tá aparecendo aqui na Meet? Aqui? Tá, como é que é? Create New Fork. Peraí. Não tá aparecendo isso. Deixa eu voltar. Jesus amado, que coisa mais difícil, professor. Terça-feira, quando terminou o curso, falei, alguém entende de conexões neurais, por favor, me ajude. Tá, então vamos lá. Peraí, deixa eu acho que eu vou... Posso mudar de estratégia? Vocês vão brigar comigo se eu mandar vocês fazer outra coisa agora? Não. Tá, então vamos mudar de estratégia. Vocês vão vir aqui, em vez de vocês copiar o meu repositório inteiro, vamos baixar a minha pasta no de vocês e vamos subir no de vocês mesmo, que vocês já tinham criado. Pode ser? Então vamos lá. Vou fazer com vocês aqui. Ó, vocês vão vir aqui no meu repositório. Eles entrarem na parte dev aí do código, só apertar ponto final. E copiar, né? Não, mas eu vou... É por causa das pastas de imagem, Thiago. Então vamos fazer assim. Vocês vão vir aqui e vão clicar em download em zip para mim. Ó, ele vai baixar em zip. Peraí. Pera lá, então, deixa eu achar onde agora. Aonde que tá escrito isso? Dentro da turma, deixa eu ver se tá aqui. Mostra de novo, prof, onde que tá. Esperem aí que eu acho que eu vou mandar vocês desse aqui. Eu vou mandar outro link para vocês aí, tá bom? Não peguem daquele lá, não. Vou mandar esse daqui. Aí, mandei esse para vocês. Peraí. Esse. Calma aí. Isso, vão nesse. Fazemos o que agora? Vão aqui em download zip. Peraí, deixa eu achar onde ver aonde que é. Tu mostra onde que tá esse negócio. Aqui, ó. Code. Aqui, ó, code. Download só zip. Pouquinho, então. Não, tá tranquilo, dá tempo. Code. Baixar zip? Isso. Achei o negócio.
Uhum, tá aqui. Baixou em zip. Tá, vocês sabem extrair a pasta? Não. Clica 2 vezes em cima. Ó, vou clicar no meu aqui. Cliquei, Cada mas é que eu não computador... tô te vendo. Esse que é o problema. Ó, entra aqui no meu para você ver. O meu abre assim. Tem alguns que vai abrir no IAR, que é um outro aplicativo, tá? Pera lá, O então eu meu, vou clicar 2 vezes, daí vamos ver se vai dar certo. Só um pouquinho. isso, vê como que aparece no teu. Putz, agora perdi o negócio. Vou ter que fazer de novo, prof. Calma aí. Não, ele deve estar na sua pasta de download, vai lá. Ele abriu aqui. Abriu? Apareceu escrito assim, ó, algum lugar extrair tudo, ou extrair para, alguma coisa assim? Abriu um tal de WinRAR. Isso. Comprar, Ali compre WinRAR. pode ignorar, o IAR sempre tenta vender pra gente, mas não precisa. Tá. Fecha. Daí vai, abriu. Lá no cantinho esquerdo tem um lugar extrair para, não tem? Extrair para, tem. Isso. Escolhe a sua área de trabalho. Extrair para. Ó, o meu vou extrair aqui também para a minha área de trabalho. Espera lá, deixa eu achar a minha área de trabalho. Peraí, que tá tudo em inglês isso aqui. Achei. Tá, e cliquei em extrair para a área de trabalho. Isso aí, então foi. Foi para lá? Foi. Então E posso aí, fechar esse? Isso, pode estar. Agora vem aqui olhar como que vocês vão fazer para pôr no de vocês. Só um pouquinho. Tá. Ó, Já tô olhando. venham aqui. Estão olhando? Ó, vocês vão minimizar a janelinha de vocês, e vão deixar ela bem pequenininha. Vem aqui e diminui ela para ela ficar pequenininha, tá bom? Por quê? Mas ela tem que ficar comprida e curta. Porque eu vou ensinar vocês a arrastar ali. Peraí. Aí, aqui, ó. Eu não tô conseguindo fazer isso. Vocês vão deixar assim, do jeito que tá aqui. Vocês estão vendo aqui o meu, né? Venham ver o meu primeiro, depois vocês vão fazendo de vocês. Aí vocês vão pegar a pasta que vocês extraíram, que eu já nem sei mais onde tá. Tá aqui, ó. Aqui, tá vendo? E vão trazer aqui, ó. Tá vendo escrito copiar ali, ó? Soltar. Vixe, Maria. Eu não vi. Tá, de novo. Viu? Parece que só porque eu falei não deu. Tu vai lá na área... Na verdade, tu vai na área de trabalho e arrasta para onde? Arrasta aqui dentro do repositório, ó. Tá vendo? Mas em qual lugar? Na onde tá as suas pastas ali. No seu repositório mesmo. Espera aí, vou tentar. Viu? Pior que não deu. Viu? O meu aqui não deu. Deixa eu tentar abrir direto os arquivos aqui, a pasta. Deixa eu ver onde que tá. À tarde funcionou, que era uma belezinha. Agora não deu. Ó, ele... Deixa eu ter que ir lá voltar do de responsabilidade. Pelo menos na minha área de trabalho tá o negócio. Mas deu? A hora que você arrastou, funcionou? Vou até perguntar. Mas nem consegui minimizar a tela ainda. Acho que tem que primeiro ir lá em ADD File. Você viu? Mas hoje à tarde funcionou sem ADD File, mas vamos tentar para ver. Eu arrastei, o meu deu certo. Você arrastou, o seu deu certo? Deu. Só tá falando ali, daí confirmar alterações. Ou cancelar. Tá, mandou dar commit, né? Pois é, eu... Era para ter dado aqui também, mas ele é desse jeito. Tem hora que dá, tem hora que não dá. No ponto dev eu sei que dá, e eu não consegui, não. Não consegui. Tem hora que dá e tem hora que não dá, gente. É muito engraçado isso aqui. Mas se não der, a gente arrasta para o ponto dev, tá? Vocês vão arrastar a pasta aqui dentro, ele vai criar essa pasta de imagem. Vamos combinar desse jeito para ver se dá certo. Ou senão vocês fazem o fork do meu aqui, que, ó lá, tem 5 forks, acho que algumas pessoas conseguiram fazer o fork, né? Do meu repositório. Do jeito que ele tá aqui, gente, ele vai estar do ponto que nós vamos continuar hoje, tá bom?
Isso. Podemos continuar? Dá para a gente continuar, meninas? Eu não consegui, nenhum, nem no fork, nem no outro. Continua abrindo lá no fork e diz que não é possível criar bifurcações. Então E vamos ali- combinar assim, Aline. Eu vou seguir por causa do horário da reunião. Sim. Daí depois vocês ficam comigo, tá bom? A hora que terminar. Pode ser? Pode. Então, combinado. Viu, Fran? Eu não sei, assim, ó, deixa eu só dar uma... Deixa eu palpitar. Eu percebo, assim, a minha, além da dificuldade, como diz o meu colega ali, do analfabetismo digital, porque, assim, é muita informação, é tudo novo, e eu vejo, assim, as informações, não é que elas, às vezes, tu acaba botando aqui no chat, às vezes alguma coisa lá no grupo, e às vezes alguma coisa lá no Class. Então, assim, eu não sei se é a dificuldade dos colegas também, mas depende de a gente jogar tudo lá dentro e a gente vai se virando, entendeu? Quando precisar, vai lá e vai olhando e vai futricando. Até, não sei se é só eu ou... Viu, gente, mas tudo que vocês precisarem está no Classroom, tá? Tanto que o que eu jogo aqui no chat ou no grupo, eles são tipo apoio. No Classroom tem tudo. Então, por exemplo, as gravações da reunião e material de slide fica no mural. E as outras coisas ficam sempre na aba atividade, tá bom? Então, tudo que a gente conversa tem no Classroom de vocês, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai aqui agora construir o nosso menu hambúrguer, né? Fê, tu só consegue ver aí se eu arrastei e deu certo, meu? Eu não consigo ver. Você vai ter que ver aí no seu, se apareceu escrito commit, alguma coisa assim? Meu Deus, eu arrastei o negócio? E apareceu escrito alguma coisa? Agora, sei lá. Eu arrastei ele aqui. É para a gente arrastar naquela barra de menu que tem os nossos arquivos. Isso, ó. Isso. Lá dentro do GitHub. Isso. Então, e daí vai perguntar se você quer fazer o commit. Deixa eu ver. Eu arrastei de novo e me disse assim: um arquivo ou pasta com o nome turma K de responsividade já existe. Substituir? Então, Sim. eu já consegui, né? Isso, já. Isso, deu. Ok. Então, deu. Então vamos lá. Obrigada. Então, aqui, gente, a gente vai agora construir uma forma da gente que, quando clicar naquele ícone, nesse ícone aqui, ó, do menu, ele vai abrir uma lista de opções para nós, né? Que seriam as categorias de livro da nossa biblioteca. Para a gente fazer isso aqui, a gente vai fazer isso com CSS, tá? Então, a gente vai lá no nosso index e a gente vai usar uma tag que talvez seja nova para vocês ainda, que é um input, né? O input é uma entrada e existem vários inputs. Né? Tem um input de o botão, tem um input de texto, de e-mail, de telefone, de data. Aqui, ó, eu comecei a digitar input, o Emmet já me mostrou um monte de possibilidades. A gente vai começar com o input a gente vai usar o input de checkbox. Prof, deixa eu sarnear mais um pouquinho, ó. Oi? Não existe um aplicativo que eu consiga ver o que você está fazendo e a minha tela ficar aberta ao mesmo tempo, ó? Você pode fazer igual a gente fez ali, minimiza e deixa o Meet do ladinho. Eu fazia assim quando eu estava aprendendo no Formadores. Eu não consigo acompanhar, nunca não vou conseguir. Porque é legal a gente vendo os dois, né? Eu preciso ver os dois, senão eu não vou conseguir. Isso, minimiza algum aqui e pega o outro lá. Tá. Né? Aí você consegue. Então, esse input que a gente vai usar é aquele input que quando a gente clica fica um checkbox, tá? Uma caixinha marcadinha assim, uma caixa de seleção que a gente chama. E aqui, ó, ele é esse input checkbox. Se eu clicar aqui, ó, igual eu coloquei dentro do VS Code, ele já vai trazer a estrutura dele inteira para mim, tá? Eu vou clicar para vocês verem como que ele vai trazer. Então, ele já trouxe ele para mim. Ele não é uma tag de conteúdo, então ele não fecha, ele só abre, tá?
e ele tem 3 propriedades aqui. Dessas 3 propriedades, a gente vai usar só 2. O name a gente não vai usar, então vamos apagar esse name aqui, tá? Oi. Ah, não, professora, desculpe, só eu tentando ajudar Ah, você a está Marina a ensinando dividir a ela. tela. Tá bom. Ensinando ela a colocar a tela do lado. E aí, aqui, a gente vai usar esse ID. Esse ID aqui, ele serve para amarrar essa tag de input a uma legenda. Quanto é esse? Oi? 5 pila. Ah, não, acho que foi, não era comigo. Então, a gente vai usar para a gente amarrar essa tag de input com uma legenda, que no caso aqui vai ser o próprio desenho do nosso menu hambúrguer, tá? Então, vocês já devem ter percebido quando vocês vão preencher um formulário, que se você clicar no título do formulário, ele já abre para você escrever. Então, a gente faz essa amarração com esse ID que está aqui. A gente vai colocar aqui menu para ele, tá? Então, esse menu aqui vai ser o nosso ID. Além disso, a gente vai precisar estilizar isso aqui depois. Então, a gente vai adicionar uma class. Então, eu vou colocar aqui uma class para ele, e essa class vai ser container. Eu escrevi container errado no primeiro dia, agora eu vou continuar, tá? Underline, underline, botal. Mas se vocês quiserem, vocês podem... Não sei se vocês escreveram errado aqui também, mas podem continuar certo, tá? Container, underline, underline, botão. Para a gente poder estilizar ele depois. Desculpa te interromper, mas eu levantei a mão, você não me deu retorno. Vá um pouquinho devagar, porque eu não estou conseguindo acompanhar. Você está muito acelerada hoje. Ai, tá bom. É só estou dando um toque, porque nem eu estou dando conta aqui. Tá bom, vou desacelerar. É por causa que a gente acabou indo nessa conversa um pouco longe, daí eu estava tentando. Então vamos lá. Então, por enquanto, eu só adicionei esse input, tá bom, gente? Esse input com um tipo de input que é o checkbox, e adicionei um ID menu, que vai ser que a gente vai usar para linkar ele no label, que é a legenda, tá bom? E o class dele, que seria como que diz, o que a gente vai usar para puxar ele lá no CSS depois. Vou esperar vocês fazerem. Vou copiar lá para vocês também. Tá no index, tá bom? Professora, quando eu fiz aquele fork lá, né, que eu copiei sua pasta, agora ela é minha, né? Ela é sua. Uhum, ela é sua. Ah, então tá bom. É sua. Terminando, levanta a mãozinha, alguma coisa assim? Eu acho que eu já vou continuar. Acho que já deu para todo mundo fazer. Agora, gente, a gente vai adicionar a legenda aqui nele, tá? Essa legenda, ela vai ser essa tag spam. Então, a gente, na verdade, só vai colocar a tag legenda em volta dessa tag spam, tá? A tag legenda é um label. Então, eu vou começar a escrever aqui, ó, label, e vou clicar nela para ela fazer a estrutura para mim, tá bom? Então, ela tem uma propriedade aqui que é o for, que é o que a gente amarra com o ID lá, tá? Mas a gente vai fechar ela depois da tag spam. Então, vou recortar aqui, ó. Vou dar um enter e vou colocar ela aqui embaixo, tá bom? Aí, aqui. Então, agora ficou assim. A label aqui, a tag spam no meio e fecha ela aqui embaixo, tá bom? E dentro desse for, eu vou colocar o mesmo nome que eu coloquei no ID para fazer esse amarramento, tá? Então, aqui a gente vai colocar menu também, para a gente amarrar o spam ao input. Significa o quê? Que quando eu clicar no menu ali, que é o spam, ele vai marcar o checkbox. Querem que eu mande para vocês? Acho que é melhor vocês gerarem aí por causa
do spam no meio. Ô, Fran, agora a gente está dando conta de acompanhar, porque antes a gente não estava dando conta, não. Ai, agora a gente vai fazer o que agora? A gente vai fazer o commit para gente testar. E tem isso agora. Para vocês que fizeram fork, vocês vão ter que puxar o Vercel para esse repositório, né? Senão vocês não vão conseguir testar. Mas aí... Tô pensando aqui. Eu acho que daí eu vou testando aqui e vocês vão acompanhando por aqui. Da próxima aula daí vocês fazem, senão não vai dar tempo. E tem que salvar, né, também. Esse commit isso que eu fiz agora. Eu fiz o commit aqui e estou vindo aqui para testar ele. E não puxou. Por quê? Só um pouquinho, que eu vou fazer uma coisa aqui. Eu tava treinando com o repositório de vocês e eu fiz uma besteira aqui. Sabia que era isso. Não, ignorem isso completamente, tá? Isso daqui é uma coisa que eu tô treinando agora para fazer. Uma coisa. Eu tô confusa. O que exatamente era para ter acontecido no nosso site? Era para ter aparecido um checkbox bem no cantinho. É a caixinha tipo de checklist. Isso, é. Okay. Essa aqui, ó. Tá certo. Beleza. Eu vou ter que fazer isso toda vez que eu fizer uma alteração aqui, gente, porque eu criei uma branch do repositório de vocês, testando, brincando com o GitHub. Aí toda vez que eu fizer uma alteração, eu vou ter que vir aqui e fazer um merge. Mas essa parte vocês ignorem, só façam até aqui, o commit, tá bom? Então, a gente acabou de fazer aqui o commit e é para ficar essa caixinha aqui, tá? Parece sem sentido agora, mas vocês já vão entender o motivo. Eu preciso ter alguma coisa que identifique o meu clique para ele poder abrir lá. E é isso aqui que vai fazer ele abrir. A gente amarrou ele com o menu, ó. Então, quando eu clico no menu, ele clica também. Logo, a gente vai ter só o menu aqui. Oi, pode falar. Fran, pode ser que seja uma pergunta muito boba, mas eu esqueci como que abre o projeto para ver se está ficando igual o seu. Você vai vir aqui. Você vai vir aqui no seu repositório e vai clicar no link que nós geramos do Vercel. E aí, é esse que eu falei, que se você fez o fork do meu arquivo, você vai ter que gerar o Vercel para esse projeto de novo, tá bom? Não, eu tô com o meu mesmo. Uhum. Beleza, obrigada. Então, aqui ficaria esse checkbox, tá bom? Agora a gente vai criar essa lista. A lista que tem, a lista que vai ser a categoria e cada uma das categorias, tá bom? Então, cada uma das categorias para a gente colocar aqui. Então, eu vou voltar aqui no meu index e essa lista de categorias, ela vai ficar aqui embaixo da imagem do logo, tá bom? A gente vai fazer ela aqui, embaixo da imagem do logo. Então, eu vou colocar um L. Vou dar um Enter aqui, né? Porque ela é uma lista não ordenada. Então, aqui no HTML, quando a gente vai usar uma lista não ordenada, a gente usa um L, tá bom? O L, eu vou colocar uma class nela também. Essa class, ela vai chamar lista, underline, menu. Bom? Eu vou fazer tudo aqui, daí eu mando para vocês o código ali no chat. Ela vai ter 6 LIs, que são os itens da lista. São 6 linhas, né? LI. Então, eu vou colocar aqui o primeiro, que vai ser um pouco diferente, que ele vai ser o do título. E ele vai ter uma class também, que vai ser lista, underline, menu, tracinho, título. Tá bom?
E as outras, elas vão ser praticamente iguais. Elas vão ser LIs também, só que daí elas vão ter toda a mesma class, que vai ser lista, underline, underline, menu, tracinho link, porque a gente vai colocar uma âncora aqui dentro para ele mandar para outra página, né? Então, o menu ali, ele é um menu de navegação. Então, quando ele clicar no primeiro, ele vai para uma página. Quando ele clicar no segundo, ele vai para outra. Né? Esse link que a gente coloca, a gente usa a tag IA, tá? Então, a tag IA, ela tem um href, que é o endereço que eu quero que ele vá. Como eu ainda não tenho esse endereço, a gente vai colocar uma cerquilha aqui, que é como se a gente dissesse assim para ele: calma, espera aí que eu já coloco para você eu já coloco para você o endereço, tá bom? Então, aqui a gente vai colocar isso. Essa estrutura é a estrutura para todas as outras LIs, só vai mudar o nome. Então, eu vou copiar aqui e vou repetir mais 4 vezes, que é para ter 5, tá? 3, 4. E aí, aqui, eu vou colocar no título categorias, né? Que é categorias. E em cada uma dessas aqui, eu vou seguir aquele padrão lá do slide, mas vocês... Tá, eu vou mandar... Só um minutinho, gente, eu já respondo. Já continuo, vou responder uma cursista aqui. Aí. E aí a gente vai seguir aquele padrão do slide, que ele coloca o primeiro lá, deixa eu ver, é aventura. Então, aqui, ó, dentro do A, tá? Ó, o A abre aqui e fecha aqui. Então, a gente vai colocar bem no meio aqui, tá? Aventura. Aventura. Bem nesse lugarzinho. Eu esqueci qual é o próximo, vou ter que olhar no slide. O próximo é biografia. Depois é romance. Ficção científica e vestibular. Faltou um aqui no meu. Ficção científica. E aí faltou um aqui, eu vou copiar mais um. E aqui vai ser vestibular. E essa aqui vai ser a nossa lista, tá? Eu vou copiar ela aqui para vocês e vou mandar aí no chat. Eu dei uma olhadinha se ela foi inteira. Acho que foi. Então, aqui, essa lista aqui, eu vou dar um commit só para vocês verem como ela vai aparecer. Acho que já foi. Vamos atualizar aqui. Vou ter que ir lá fazer o merge.
Será que eu não fiz o commit? Eu fiz? Aí. Vem aqui. Então, aqui ela ficou, né, com essa estrutura de lista aqui embaixo. Ela jogou o meu aqui embaixo, mas acredito que o de vocês vai estar certinho. Fran, o meu tá igual ao seu. Ficou assim embaixo também? Ficou. O meu ficou do lado do B. Do lado do B, né? Uhum. Peraí. Angélica, vê para mim se o seu... Você fez o download do meu arquivo e subiu? Fran, eu copiei do seu que você abriu. Não, eu tô perguntando por causa que o meu, ele tá dando essas tchutchu porque eu fui brincar com o repositório de vocês e agora tá uma bagunça. Não copiei do seu. Eu só... Quando você mandou o link, eu entrei, copiei a parte que faltava e colei lá. Ah, tá. Então, você deve ter entrado nessa outra branch. Eu vou mandar para você um link de novo e você copia o que tá no style desse daqui, styleless, tá? E coloca aí no seu. É isso que tá faltando. Beleza, então. Ó, aqui. Oi. A categoria ali era para estar aparecendo, né? É. O meu, ele só tá aparecendo as categorias, sabe? Não Aham. a palavra categoria. Ué, vê se não ficou para fora do UL. Não. Deixa eu ver. Ô, Fran, era para ficar todos igual Aventura? Que dá para Era. clicar. Era para ficar todos igual a aventura. Por que mesmo que não ficou? Você Será colocou fora lá dentro Ah, do foi ar. mesmo. Eu falei e coloquei fora do A, né? Foi mesmo, verdade. Ai, prof, o meu nunca que apareceu, eu não escrevi. Gente, aqui também vocês vão ter que arrumar quem copiou ali o meu, tá? Ó, eu coloquei depois do LI. Tem que ficar dentro do A aqui, ó. Ô, Fran, tem como você mandar de novo o link ali do GitHub? Para ficar... Tem. Só um pouquinho. De Deus, aqui. Ctrl X, Ctrl V. Tá, é esse daqui. Esse é o dev dele. Ó, vocês estão vendo? Eu tô com duas branch, ó. Uma tá assim e outra tá assim. Uma tá com metade do código certo, outra tá com metade do código certo. Porque eu fui brincar com o GitHub bem no repositório de vocês. Professora, qual que é a mudança que você fez ali que eu não acompanhei? Eu agora criei essa lista aqui, ó. Ah, não, só que depois tinha uma coisa errada na lista. O que que era? Ah, tá. Então, aqui, ó, eu tinha posto aqui as palavras, tá vendo? E é entre o A e o cerquilha aqui, ó. Tá. Eu vou copiar e colar de novo aí para vocês. Por favor. Eu vou só fazer uma coisa aqui.
Aí. Acho que agora vai ficar tudo certo. Até o meu Vercel ficou louco com esse negócio dos commits que eu fiz, ó. Aê, foi. Ô, Fran, sabe o que eu estava pensando aqui? Nessas duas últimas aulas, está aparecendo as aulas do ano passado, do PS5. Jesus, hein? Meu Deus do céu, que lá também a gente fazia e não entendia nada. Tá igual. Não, mas agora vai redondinho, já vocês vão ver. A partir de, então o que aconteceu aqui, né? A gente tem uma lista que ela ficou nessa posição maluca aqui, mas a gente vai mandar ela descer. Então aqui tem um checkbox para a gente clicar, né? E quando eu clicar nesse menu aqui, essa lista vai aparecer, vai sumir e vai esconder, tá? Para a gente fazer isso, a gente vai mexer agora com o style dele. Então, o index a gente terminou. Professora, Oi. O meu não apareceu essas categorias ali. O meu ficou só o cantinho ali, o B, o coraçãozinho, uma letrinha, mas a categoria ali não apareceu. O que será que eu fiz errado? Você colocou essa lista aqui igual? Sim, eu copiei agora. Copiei e colei lá. Mas às vezes não atualizou ainda, às vezes ele está demorando. Tenta atualizar agora para ver se não apareceu. Ver se você fez o commit certinho. Porque se ainda fosse CSS, tem até problema de síntese. Mas... o commit. Esqueci como é que é commit. Você vai lá e salva, né? Aqui, ó. Peraí, deixa eu ver aqui. Daí salva ele. Vai lá. Você vai vir aqui, vai escrever e vai clicar nesse botão commit e put. O que eu escrevo ali mesmo? Qualquer coisa. Tá. Assim. Beleza. Ano passado eu fazia assim, depois meus cursos começaram a fazer, eu fiquei com remorso. Entrava nos repositórios dele, tudo desse jeito. Então, gente, a gente vai agora estilizar esse cabeçalho que a gente acabou de criar para que ele apareça e suma, né? Para que ele venha e vá embora. Então, para isso, a gente vai agora estilizar lá no Reader ainda, porque ele ainda está dentro do cabeçalho, né? Ele está dentro do menu, está dentro do cabeçalho. Então, a gente vai estilizar aqui nesse mesmo arquivo, Reader, tá? A gente vai entrar agora com algumas propriedades CSS que são novas para vocês, que são alguns operadores, mas vai ser bem tranquilo, tá bom? Vamos bem devagar que dá tudo certo. Bom, então a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser fazer essa lista sumir, né? Porque eu não quero que ela fique aqui, eu quero que ela fique escondida, a princípio. Tá? Então, a gente vai estilizar ela para que ela fique desaparecida. Então, para isso, eu vou vir aqui no index, e vou olhar quem que é a class da lista, né? Então, a class da lista é a lista underline, underline, menu. Então, eu vou ali no reader e vou chamar essa class. Então, lá, ponto, lista, underline, underline, menu. Certo? Vou abrir, vou fechar a chave. E aqui eu vou mudar o display dela. Vocês lembram que o display é como ele se porta ali dentro do meu projeto? E eu quero que ela simplesmente não apareça, que ela fique desaparecida. Então, a gente vai colocar aqui para ela um display nome, ou seja, nenhum display, né? Um display nada. Ou seja, a gente vai dar um chá de sumiço nela, a gente vai fazer ela sumir. Fiz isso e vou dar um commit para vocês verem, tá? Deixa eu dar o commit primeiro e depois vocês fazem essa parte, eu mando para vocês lá. Só olhem aqui primeiro o que vai acontecer. Esconde. Vou colocar como esconde aqui o meu commit. Então, aqui, mandei ele esconder. Sky.
Aqui, ó. Vou dar um commit aqui, uma atualização, e ali a gente viu isso, né? Ele acabou de esconder, simplesmente sumiu. Vou mandar agora ali para vocês essa parte. Deu certo? Conseguiram? Foi, gente? Sim. É que a gente tá dando risada do William no chat. William, estamos todos no mesmo barco, tá? Existe o PMA, William, lembra? Depois da reunião. Eu acho que eu vou ter que fazer o Se Liga também. Viu? Nós temos o PMA depois da reunião. Aquele dia eu fiquei com eles e eles falaram assim, gente, nós precisamos... Eles que criaram, viu, gente? Não sou eu que estou falando, eles que falaram. Que era o PMA da programação, que eles iam criar um grupo de PMA da programação. Não foi, William, que vocês falaram para mim? Mas sabe que é muita coisa para pouco tempo, porque essa aula ela tinha que ser tipo mais tempo, né? Muito conteúdo. Isso. Mas a partir a gente falou isso para eles, a partir da próxima parece que vai dar uma melhorada, viu? E ainda para eles, Dayana, eles estão começando agora. Imagine, se a gente que teve aqueles comecinho, né? Ficava um tempão entendendo que é uma class. Aí hoje você já vem metendo um monte de class, já vai um position daqui a pouco, agora, né? Já Mas sabe o que é? Muitas vezes, depende de quem direciona, já tem um conhecimento prévio. E eles acham que todos têm esse conhecimento prévio. E não é essa a nossa realidade, não é? É bem isso. Então, eles acham que a gente sabe o conteúdo que foi trabalhado o ano passado. E mesmo sendo trabalhado, a gente tem as dificuldades. Mas tem muitos professores que estão começando esse ano. E daí, entendeu? Que não tem o conhecimento prévio. Aí fica difícil. É o caso do William, da Andréia, né? Vocês começaram esse ano. Aline. Ô, Fran, esse matemática 2 tinha que ser matemática 2000, porque daí eu diria que eu estou na matemática 1 para chegar na 2000, porque... Mas tudo bem. Vamos. A gente vai vencer. Vamos mais uma etapazinha. Você vai ver agora, Dayana. É uma coisa completamente nova que eu vou mostrar agora. A gente já não está acompanhando o que é antigo, imagina o que é novo. A gente vai colocar uma coisa aqui agora, que é um operador, né? Um operador, um combinador aqui. É quase uma lógica dentro do CSS. É o mais perto de programação que a gente tem no CSS, tá? Que vai ser assim, ó. Primeiro, a gente vai chamar a classe que a gente quer conferir, tá? E a gente quer conferir se o checkbox está marcado ou não. E o checkbox aqui, ó, eu chamei a classe dele de container botão, tá bom? Então eu vou chamar ele primeiro, como se eu fosse escrever normal, assim. Então eu vou colocar aqui, ó, underline container, ponto container, underline, botal, igual eu coloquei lá, tá? Então eu chamei a classe que eu quero conferir se tá marcado ou não. E aí eu vou chamar uma pseudoclasse. Uma pseudoclasse é como se é um sistema de conferência que a gente tem no CSS. Eu acho que quem estava no ano passado lembra daquele Active, né? Que quando a gente passava o mouse em cima, ele dava um efeito, por exemplo, mudava de cor e tudo mais. É parecido com aquele. Só que ele vai conferir se o elemento está marcado. Então, tá? Que é o 2.checked. Lá, 2.checked. Certo? Então, ele vai conferir se essa class container, ele está marcado, né? Está marcadinho com ok. Se ele está ok. Se ele está azulzinho aqui, ó. Então, aqui ele está dizendo assim, ó. Ele está azul? Ele está marcado? Ele está perguntando, tá?
Se for verdade isso, se ele tiver marcado, ele vai mudar as características de uma outra classe, tá? Para a gente fazer isso, a gente vai colocar aqui um combinador, que é um till. Então, esse till aqui que eu acabei de colocar, a gente está dizendo assim, se for verdade isso que você falou, você vai pegar essa classe que eu vou escrever agora, que é o lista menu, que é o ponto lista menu, tá bom? Então, eu vou dizer assim para ele que você vai pegar o ponto lista underline, underline menu, e aí eu vou dizer o que ele vai fazer com ela. Abre e fecha chaves, e daí eu dou a propriedade que eu quero mudar, tá? Então, ela era propriedade display none, e vai passar a ser agora display block, tá? Display block, vocês lembram, né? Ela tampa todo o espaço ali e não permite que ninguém fique do lado dela. Então, eu estou dizendo assim, ó, então aqui você era display none, né? Mas depois que eu cliquei ali, você vai passar a ser um display block. É isso que ele está dizendo nessa pseudoclasse aqui. O que você achou, Daiana? Muito difícil ou não é tão difícil? Não, até que não, perto do que a gente já viu, né? Até que não. Até que não. Fran, na nossa aula da tarde, eu tinha parado bem nesse momento. E aí caiu a minha internet, e daí eu fiquei lá brincando. Eu fiquei feliz que deu certo, né? Porque daí eu ficava abrindo e fechando o menu, abrindo e fechando. Isso. Foi legal. E aí, o que vai acontecer agora? Agora a gente vai ter essa opção de abrir e fechar o menu, né? Então eu vou salvar aqui, e agora eu vou colocar um mostre, né? A gente fez o esconde, agora é o mostre. Vai ser isso. Quando eu colocar o cheque, ele vai mostrar, né? E quando eu tirar o cheque, ele vai esconder. Vamos ver. Olha lá, mostrou, escondeu. Agora a gente vai posicionar essa lista no lugar certo, porque não é aqui que a gente quer que ela apareça e esconda, né? A gente quer que ela apareça e esconda em outro lugar. Aqui embaixo, não é? Aqui. Pessoal, aqui foi? Posso seguir? Bom, agora é uma coisa que vai... É bastante conceito. Pouco código, mas bastante conceito, tá? A gente vai mexer com a position desse elemento aqui. O que seria o position? É a posição que ele ocupa na página. Então, por padrão, a gente não consegue posicionar um elemento na página HTML. Por padrão, eles vão empilhando um no outro. Ou inline ou block, ou seja, ou vai um debaixo do outro, ou vai um em cima do outro, né? Então, a gente não consegue posicionar normalmente esses elementos. Mas a gente pode mudar isso, alterando uma propriedade CSS que a gente chama de position. E aí a gente vai fazer essa alteração aqui no nosso código, tá? Então, primeiro, eu vou escolher quem vai ser o meu referencial de posição. Então, eu preciso definir em relação ao que ele vai se posicionar. Se eu não defino, ele sempre usa como referencial o próprio body, né, o próprio corpo do site, que seria a parte superior, que seria o quadrado ali do meu computador mesmo, tá bom? Se eu defino, ele vai usar como referência aquilo que eu defini. Então, é isso que eu vou fazer agora. Eu vou definir aqui o meu cabeçalho como referência. Para isso, eu vou mudar o position dele de static, que é o padrão, para relative, tá? Então, o position dele deixou de ser static, que é o padrão deles, que é seguir o padrão normal dele, e passou a ser relative. Tá dizendo assim, a partir de agora, eu vou posicionar os outros elementos que estão dentro dele em relação a ele, tá? E o nosso menu, ele tá dentro do meu cabeçalho. Então, vou mandar esse código aí para vocês. Vamos colocar um position relative aí no cabeçalho, para ele se tornar o meu referencial de posicionamento, tá bom?
E a gente vai colocar agora o position do próprio menu do jeito que a gente quer, tá? Aqui no ponto lista, underline, underline, menu. Então, a gente vai colocar ele para ele vir para frente do meu cabeçalho, tá? Então, ele tá dentro. Então, ele vai vir na camada da frente. Para a gente fazer isso, a gente vai colocar aqui nele um position. Não é index, não. É absolute. Tá? Então, quando a gente coloca um position absolute, é como a gente desgrudasse ele do reader e trouxesse ele para frente. E aí a gente vai dizer a que distância ele vai estar do topo da minha referência. Ou seja, a que distância ele vai estar do topo do cabeçalho, tá? Eu quero que ele fique completamente abaixo do topo do cabeçalho. Eu quero que ele fique 100% de distância do topo do cabeçalho. Então, a gente vai colocar aqui, ó, uma propriedade top e a gente vai colocar em 100%. Ou seja, você vai ficar 100% da distância do topo do cabeçalho, que significa embaixo dele, tá bom? Então, isso que é o que a gente vai escrever agora. Eu vou escrever esses dois aqui. É pouco código, mas muito conceito, como vocês podem ver. Isso vai fazer com que ele fique ali na parte de baixo. Vou dar o meu commit, posicionamento. Vou dar um ok. E vou atualizar aqui. Não foi ainda. Aí, agora foi. Viram? Ele é para ficar desse jeitinho aqui, tá? E a gente teria que estilizar isso aqui agora, colocar um plano de fundo branco, mudar a cor dos elementos e esconder esse checkbox, para ele não aparecer aqui, tá? Eu acho que a gente só vai esconder ele agora. A gente vai esconder o checkbox para ele não ficar visível aqui. E aí a gente já vai deixar esse resto de estilização para a próxima reunião, porque não vai dar tempo da gente terminar hoje, tá bom? Então é melhor deixar para começar e terminar no mesmo momento. Você pode voltar lá no código para mim conferir a posição? Posso. Aqui. Eu não sei se eu consigo pôr os dois. Não consigo pôr os dois, mas é o primeiro lá aqui, que é relative, e o lista menu, que é position absolute e top 100%. Vou perguntar para vocês, vamos ver se vocês se ligaram no que a gente fez hoje. Eu quero esconder o checkbox. O que eu tenho que fazer para esconder ele, então? Um display none? Isso. Aí a gente vai olhar qual que é a class dele, né? Qual que é a class dele aqui? Do meu checkbox. Tô roubando, já deixei marcado para vocês. Ó, o meu checkbox é Pode falar? essa tag aqui, tá? Não sei se eu vou falar. A class dele é container botão. Eu ia falar que era no input. Pode falar. Não, eu ia falar que a classe dele era o input, que foi o primeiro que você falou. Isso. Então a gente vai chamar a class container botão e vai dar um display none nele ali, para a gente encerrar a reunião de hoje. Então aqui embaixo, né, do último, ele vai pôr um ponto, container, underline, botal, abre e fecha, e display none. E aí aqui, gente, e aí a importância da gente ter vinculado o menu aqui com ele, tá? Porque ele vai sumir agora. Como que a gente ia clicar se ele não tivesse ali? Então, a partir de agora, como ele tá vinculado com aquele outro, a gente consegue mesmo com ele não aparecendo.
Respondendo caixinha. Caixinha. Visto. Vou atualizar aqui. Mais uma vez. Mais uma vez. Até ele sumir. Aí, sumiu. E aqui a gente já ficou com o nosso site nesse formato, né? Aí, ó que bonitinho. Bem bonitinho. Só falta a cor agora. Meu Deus. Eu vou mandar agora para vocês o link da avaliação. E daí, quem já tiver conseguindo, pode só responder a avaliação e ir saindo. E daí eu vou ficando com o restante para a gente deixar todo mundo no mesmo ponto, tá bom? Você volta lá no código depois? Pra gente... Volto. Uhum. Deixa eu só vou copiar aqui o link. Ô, prof, eu tenho uma dúvida. Eu estava olhando os slides ali, o que faltou a gente fazer da cor, e eu vi que tem um que é 2 classes separadas por vírgula. É quando eu vou aplicar a mesma coisa nas duas, eu posso pôr uma vírgula? Não Pode. precisa escrever, no caso? Isso. Se você tem 2 classes, você quer colocar a mesma característica, você só coloca uma vírgula. Entendi. E até mesmo uma tag, por exemplo, eu posso colocar aqui assim, ó, H1, vírgula, H2, vírgula, H3, abre, fecha e colocar. Daí, essa característica que colocar vai ficar para todos os títulos. Oi. Até agora eu não consegui aparecer lá aqueles... Espera aí que o meu menino está aqui querendo aparecer também. Aqueles... Ai, lá no site, lá na frente, lá. Ele não aparece lá na biblioteca. Lá. A lista? É, a lista, isso. Manda para mim o... Aham, manda. Ah, você quer que eu salve, Carol? Eu vou mandar para você dar uma olhada aí. Não sei se eu mandar o link ali, dá certo, ó. Manda para mim o link para eu dar uma olhada. Uhum. Tem que cortar essa parte. Tá, esse daqui é o teu Vercel, né? Isso, aham. Ó, ele não abre. Deixa eu ver uma coisa aqui. Alex, Despacito, volume 5. Ó, aqui no seu, nesse commit que você deu, não tá salvo a lista, por isso que ela não tá aparecendo, tá vendo? Ó? Ela não tá aqui. Você não salvou. Volume 5. Quer compartilhar só, tá? Eu atualizei, Carol. Tá atualizado lá. Deixa eu só ver. Eu acho que ele tá na segunda branch. Ó, entra aqui assim. Deixa eu mostrar para você onde você vai pegar. Você vai pegar aqui e vai aqui em reunião 5, ó. Aí você vai ter o código atualizado. É que o repositório de vocês tem 2 versões. Eu tava brincando hoje com essas branches aqui, aprendendo. E eu, em vez de pegar um repositório, né, que não uso nas reuniões, eu peguei o de vocês. Então, o código atualizado tá aqui, ó, na reunião 5, que é a reunião de hoje. Tá? Se você entrar, ele vai entrar aqui na main, ó. E daí ela não tá atualizada. Tá. Quer compartilhar sua tela, Carol? Pode sair, prof? Pode. Quem já respondeu, já conseguiu, pode sair. Tá. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau, prof. Tchau, pessoal. Tchau, Fran. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, Fran. Muito obrigada. Tchau. Tchau, Fran. Tchau, Viviane. Até.
Ô, Fran, Oi. Para mim assistir a gravação da aula, daí o que foi mandado no chat não vai aparecer, né? Não, o que foi mandado no chat, não. Você diz por causa dos códigos? Isso. Viu? Mas você já me. Vou mandar para você aqui o link do meu repositório. Você vai e me segue no GitHub, que daí você consegue entrar e pegar, tá bom? Porque eu vou te falar que eu não escrevi nada. Eu comecei a aula, estava no ponto em que a gente tinha parado ali. Mas eu fiquei só assistindo e parei lá na linha 12, entendeu? Então eu tenho que pôr todos os códigos. Fiquei prestando, que hoje eu estou em câmera lenta, então eu fiquei prestando atenção no que estava fazendo, daí depois eu quero reassistir para colocar os códigos daí. Ó, então guarda esse link aí ó, que eu mandei para você, que é onde tá os códigos, tá bom? Tá, peraí. E a Simone saiu, né? Ela ia mostrar para mim, não ia? Você mandou aqui no chat? No chat, aham. Tá. E como eu vejo que pelo celular. Ô, Fran, você parou a gravação ou tá gravando ainda? Tá gravando ainda, mas... Não. mas é que tá gravando em outro lá, mas depois eu corto para postar, pode deixar. Tá. Para quem não conseguiu fazer os códigos, um caminho seria entrar aqui no GitHub que você mandou o link e copiar nas pastinhas lá e parar onde você está. Isso. Melhor fazer isso do que o fork lá, né? O fork é muito mais difícil. Tem que fazer o Vercel para ele também, né? Então esse é o caminho. E assim, e tentando pegar os conceitos, professor, né? Os conceitos eu acho que é mais importante aqui. Por exemplo, entender o porquê que eu usei o display none, entender o porquê que eu usei aquele operador, sabe? Mas a pergunta é assim, Fran, quando eu me sinto, não sei, se alguém puder compartilhar, eu falei já hoje do Alcoólicos Anônimos, se alguém puder compartilhar a dor, eu me sinto, Fran, como... Um estrangeiro. Não, eu me sinto sem base nenhuma. Eu tô assim também, William. A gente estamos juntos. Verdade. Eu tô olhando e o tempo todo aqui pensando assim, Fran, eu vou falar com o meu diretor, vou falar assim, Berlese. A matemática 2, cara, eu conheço um pouco de matemática, mas eu não tô conseguindo, entendeu? Não sei se eu pergunto para ele se a gente faz deixa verde o Alura e eu ocupo o tempo com meus alunos, porque de verdade tô preocupado. Viu? Tá muito distante do que da minha base, assim. Viu? Eu vejo você falando, você tem uma base aí, até uma aluna aí falou, mas eu tentei isso tal. Eu falei, mas ela tem uma base de alguma coisa, parece. E parece que tem algumas águas que vocês já se banharam aí. E eu parece que eu estou num árido. Mas é bem... Conheci essas águas. É isso, prof. William. Realmente, o Matemática 2, foi aquilo que eu te falei, ele é a continuação do pensamento computacional. Então, os professores que tiveram pensamento computacional ano passado... Então, por exemplo, quando a gente fez a Dayana, está comigo na primeira jornada. Na primeira jornada, a gente fazia assim, por exemplo... Hoje a gente vai entender o que é uma tag. Aí a gente ia, isso é uma tag, a tag abre, a tag fecha, existem várias tags. Então a gente fazia em uma reunião um H1, entendeu? Numa reunião um H1. E assim, Fran, se você me perguntar, professor, uma coisa que está entre sinal de menor e maior, o que é? Eu não sei. Quando eu uso 2 pontos, quando eu uso ponto e vírgula. Também não sei. Então eu tô me sentindo nesse universo aí. Não sei. Eu ia até fazer uma pergunta aqui. Eu estava pensando em montar, reassistir os conteúdos e montando um mapa mental conforme eu for entendendo. E, de repente eu mando lá no grupo, o que é isso? Aí, isso, ótimo. A gente mesmo me montando. Até eu estava dando aula hoje e daí um professor que é intérprete lá, ele estava falando que lá os formadores que ele está fazendo, eles vão montando durante as aulas, eles vão completando o mapa mental. Eles vão montando o mapa mental, cada aula eles vão completando. Então eu acho que eu estou querendo usar essa técnica para ver se eu consigo entender, mas eu vou ter que voltar lá na primeira aula, assistir todas aquelas playlists, porque hoje eu não consegui nem digitar, hoje eu tô em Nárnia, para falar a verdade, eu tô tentando voltar para a Terra. Eu já voltei do concurso, assim, querendo mudar de profissão, porque eu fui muito mal. Você fez o quê?
Fiz matemática e química. Na didática e no ECA eu acertei todas. Em matemática eu acertei 4, em química 4. E eu que acertei 11 em física. Faltou uma. Gente, isso aí é isso que vocês são da lógica, né, das exatas. Agora imagina eu aqui de letras olhando para isso aí, e aí tu me fala em semântica, que é também, né? Ah, não, gente, sabe que minha preocupação maior é assim, ó, dividam comigo, pessoal. Que antes da reunião eu estava conversando com a professora, e daí eu estava pensando, plano de ação, plano de implementação, implantação, supletivo e não sei mais o quê. E aí Gente, eu pensei, eu acho que eu vou deixa eu só perguntar para Maria Isabel, que acho que ela quer tirar alguma dúvida. Maria, pode perguntar? Você quer perguntar alguma coisa? Eu ia, prof, mas é que eu também estou tentando me achar aqui. Eu estava fazendo aquele final das cores ali, só que eu tô perdida porque lá fala lista menu item, lista menu link, e é diferente do que a gente está fazendo. Então eu vou tentar, qualquer coisa eu te chamo daí amanhã. Viu? É a mesma coisa, só que o padrão que eu uso é underline, underline, depois tracinho. O dele é o contrário, mas é o mesmo, tá? Então, é que agora até encontrei ali que eu não estava encontrando o que era esse lista menu item, que a gente não colocou, né? A gente só colocou o link. A gente não colocou o item? Então, eu que não coloquei, mas no meu não tem. Verdade. Não, né? Não coloquei. Então, só me diz aqui para eu conseguir fechar daí. Viu? Essas classes que eu coloquei aqui no LI, na verdade, é na âncora. E aqui tem um item. Tá, então eu vou alterar no meu aqui, era só isso. É aqui assim, ó. É aqui, assim. Mas eu vou ter que arrumar tudo depois. Vou deixar assim agora. Tá. Fran, tem algum lugar, um dicionário, class é tal coisa? Tal, uma lista mesmo. Primeiro, que é o quê? aquelas playlists que eu mandei lá, vocês assistiram? Aquelas a minha de HTML? Não. Então, naquela lá, eu começo contando que é HTML, que é uma tag, o que é uma propriedade, o que é um class. Então, aquela playlist lá, ela já vai dar uma boa base para vocês, assim. Tá. Então, aquela lá é bem legal, se vocês conseguirem assistir. Depois, na Lura, tem um curso que é a Barbearia da Lura. Eu vou colocar no Classroom de vocês, que é o que eles fizeram ano passado. Então, tipo, esse aqui é meio continuação daquele. Então, também vai já dar uma mão para vocês. E tem um site que se chama W3 School. Deixa eu abrir ele aqui, W3 Schools, HTML. Ele é em inglês, mas se você pedir para traduzir, dá para usar bem tranquilo. E ele tem, tipo, é um referencial bem bacana. Ele explica tudo que tem HTML, CSS, JavaScript. Vou mandar aqui para vocês. Tá. Esse daqui é um bem bom. Estava sem tempo, porque estava estudando para o concurso e eu estava com umas aulas de substituição que acabou hoje, naquele horário ali que eu estava no início da aula. Então, agora eu vou pegar para começar do início com isso aqui. E daí a gente vai ter tem as férias aqui do meio do ano da escola, vai ter aqui também, né? Então dá tempo da gente fazer nosso PMA aí. Angélica, pode falar. Ô, Fran, quando eu clico no menu, não aparece mais. Estava aparecendo. Quando você clicava na caixinha azul, você deve não ter vinculado ele aqui, ó, no input. Tá vendo aqui no ID? Você tem que pôr ID. Não tá compartilhando, Fran. Não tô vendo. Eu acho que vocês sempre estão vendo tudo que eu tô fazendo. Eu acho que eu me perdi nessa parte, então. Ele não deve estar amarrado. Daí o que acontece? Se ele não tá amarrado, ele não coloca. Agora, estão vendo? Tô. Ó, aqui, ó. Tá vendo no ID? Tem que ter um ID menu aqui. E no label tem que ter um for menu também, com o mesmo nome, escrito igualzinho, tá? Eu acho que o meu tá faltando isso mesmo. Porque aí quando você clicar, é como se você amarrasse o menu no checkbox. Aí mesmo que o checkbox não apareça, ele marca quando eu clico no menu, tá bom? Tá bom, eu vou conferir.
Beleza. Tchau, Fran. Boa noite a todos. Tchau, boa noite. Samantha? A Samantha que estava Oi. falando. Só vou falar tchau. Tchau, Fran. Tudo de bom. Tchau. Tchau. Tchau, Lilian. Marisa, vamos arrumar tuas pastas? Fran, deixa eu só fazer uma pergunta rapidinho. Faz. Porque assim, ó, na última, o que a gente fez na última aula lá, que a gente criou a pastinha reset, estilos e tal, eu tô olhando aqui dentro do GitHub tá ok, mas aí quando eu abri o meu VS Code, só apareceu a index em HTML. Pode isso não ter surgido? E daí outro detalhe, antes de que você me responda, vou te interromper. Lá dentro da minha conta no GitHub, é uma pergunta bem boba, mas dentro dos meus repositórios, aí parece, não sei se é alguém que mexe ou o quê, porque tem uns outros nomes bem estranhos. Deixa eu tentar aqui abrir, deixa eu só ver. Compartilha aí comigo, porque eu quero entender tudo isso daí. Eu quero entender o do VS Code, que eu não entendi, não é e quero entender esse outro. Vai, compartilha. Tá. Então, deixa eu só dar tchau, então, que daí para não confundir mais a minha cabeça com mais informação. E eu vou ir retomando agora e tentando montar esse mapa, tá? Isso, daí vai conversando comigo. Eu vou marcar uma reunião de apoio para vocês. Vamos ver se a gente. PMA? Até uma espécie. Não, na verdade, uma espécie de reposição da semana passada, que acabou sendo bem tumultuada, tá bom? Tá tranquilo. Eu vou agora me organizar, respirar e começar, e retomar para chegar no ponto que a gente está entendendo melhor um pouco. Tá bom? Beijo. Tchau para vocês. Tchau. Tchau, Samantha. Vai lá, compartilha aí. Tá, deixa eu ver se eu consigo aqui, peraí. Porque o que acontece, ali tem aparece, como é que diz assim, peraí, onde que eu olhei ali? Eu pensei, o que é isso? Bacalhau, alguma coisa assim, não sei se é alguém que tá mexendo ou o quê, que aí naquela hora ali que a gente tentou fazer os garfos, não dava certo, então... Vamos ver o que tá acontecendo aí, compartilha. Tá, o compartilhar ali compartilhar a tela toda, né? Mas isso, a tela toda, para eu conseguir ver tudo. Cancelar e compartilhar não tá dando certo. Você tem que clicar em cima da imagem, daí aparece, aí habilita. Tá. Deixa eu ver aqui. É que fazia tempo que eu não fazia esse. Quando é a tela inteira, ele faz tipo esse sistema de segurança para você não compartilhar sem querer. Não sei se está aparecendo. Tá, pode ir lá para o teu repositório. Tá. Então, aqui, eu entrei aqui. Tá aparecendo? Aham. Ó, aí você tá no meu, tá? Tá, mas por que eu tô no teu se eu cliquei aqui em cima no meu usuário? Não, lá você estava no meu repositório. Ó, esse turma K responsividade 1 tá. Eu acho que é o fork que você fez. De hoje, será? De tanto eu apertar aquela hora? Ó, tem dois, tá vendo? Sim, tem um e aqui tem o outro. E agora? Entra nesse de baixo aí, que acho que é o teu, né? Tá, deixa eu ver. Ó, aí aparece aqui, ó. Daí até isso aqui fui eu que fiz, salvando o impossível. Porque a Viviane me ajudou e eu fiz lá do reset, toda ali, até a parte da. Travou? Será que fui eu ou foi você? Oi? Marisa, você tá aí? Tá me ouvindo? Oi, prof. Acho que ela travou, né? Tava travado, sim. Eu ou ela? Aqui, viu, prof? Oi. Aqui tá um vucu-vucu que não dá uma confusão. Nós somos... A nossa escola, ela é dentro do Parque Ambiental e está acontecendo o Festival da Canção aqui, o Festicasa. Nossos alunos estavam todos cantando e eu vou te confessar que eu fugi, assisti eles. Tá gravando ainda. Viu? Vamos combinar assim, Marisa, vamos marcar uma reunião
para a gente arrumar o seu, tá bom? Pode ser? Sim, Você consegue sim. marcar comigo? Ó, na sexta-feira eu fico o dia todo em casa, então a gente pode marcar no horário que você puder daí, tá bom? Na sexta-feira tu fica o dia todo em casa? Fico o dia todo em casa. Então, nessa sexta, amanhã eu não posso, porque amanhã continuam as festividades aqui. Eu te contei que a nossa cidade tem a maior fogueira do Brasil? Aham, você contou. Sim, então, hoje, amanhã, começou a semana inteira, na verdade. Mas hoje, amanhã, o dia inteiro, amanhã de noite, sábado, o dia inteiro, domingo, continua a festividade o dia inteiro. E daí, semana que vem, na sexta de manhã, depois das 10, eu tenho 2 horas de atividade, prof. Pode ser nesse dia? Podemos que marcar dia já, que é? sexta-feira, não amanhã, na outra. Tá, pode ser. Pode sim. Podemos deixar marcado? Podemos. Daí eu vou estudar mais um pouco, vou tentar estudar mais um pouco em casa, porque essa semana eu aprendi, porque o que eu não sei? Como eu peguei agora, eu não sei nada dos conceitos básicos, prof. Nada. Então eu estou tentando aprender, sabe, esses conceitos básicos meio assim. Viu? Assista aquela playlist de HTML que eu postei lá no Classroom. Aquela lá vai dar um bom começo para vocês. É aquela uma que eu fiz do básico do HTML. Sim, e essa semana eu consegui entender, eu consegui assistir, consegui acompanhar bem do GitHub, sabe? Eu peguei umas coisas e entendi bem. Então, se eu não conseguir aprender esse começo aí, eu não vou conseguir fazer nada. Eu te confesso, sabe, que para mim tá bem difícil. Mas então, para mim do CSS. Isso, do HTML e CSS. Porque aí o que vai acontecer? Lá ele vai explicar bem certinho o que é uma tag, o que é uma class, o que é uma propriedade CSS, sabe? Bem com calma. Ele, né? Eu, no caso. Mas os vídeos vão explicar bem com calma. Sim. E aí, que eu consegui assistir eu entendi, sabe? Só que daí, que nem eu te falei, essa semana tá muito difícil para nós. E ainda teve o curso em Pato Branco o dia inteiro e um monte de coisa. E atropelou tudo. E agora, de noite também, né, tem a festividade ali, a gente acaba se envolvendo, não tem como não se envolver, né? Então, eu vou fazer comigo a semana inteira a música, e agora ela ia cantar. Eu fui lá ver ela. Viu, eu vou fazer o seguinte, assim, eu vou marcar até com o pessoal uma espécie de reposiçãozinha da última reunião passada, para quem não conseguiu acompanhar, tá bom? Talvez eu marque essa sexta, talvez você não consiga participar, mas aí fica a gravação. Você vai marcar nessa sexta? Que horário que tu pensa marcar, prof? Eu na verdade não, eu ia mandar lá no grupo ver o que o pessoal tá pensando. Você marcar para amanhã? Eu tava pensando. Então, prof, assim, ó, porque daí amanhã é festa junina aqui. Daí, se tu conseguir marcar para amanhã, me avisa também o horário, que daí, de repente, eu peço para a diretora para mim sair da festa junina, vou em casa e faço a aula, que de repente para mim é melhor lá em casa, que daí eu me concentro bem, porque daí eu ajudei bastante hoje aqui, ajudei bastante durante a semana, talvez ela me libere amanhã para mim fazer essa aula. Então, tá bom. Vamos conversar, que eu acho que vai dar certo para mim fazer amanhã, tá? E daí, se eu não conseguir pegar tudo e precisar mais na outra sexta, se tu tiver disponibilidade, eu faço de novo, tá? Tem sim. Viu? O que vocês precisarem, eu estando livre, eu ajudo vocês, a gente vai conseguir. Tu tá escutando o show ali? A musicona? Não, agora o Meet tem aquele filtro de ruído, a gente não escuta mais, né? Tem banda tocando aqui comigo, menina. Mas então tá bom, Marisa, vamos lá que eu vou tomar um banho agora. Tchau, tchau. Descansa, prof. Beijão, fica com Deus, tá? Até.